Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês nesse primeiro dia da semana, domingo. Então eu quero agradecer muito o retorno do vídeo que eu tive ontem, né? Foi o vídeo que teve mais visualização até agora do canal. Tava vendo que foram cerca de 98 visualizações. Mas eu peço que também você que assistiu de ontem se inscreva. Não apenas visualize, mas se inscreva, curta e compartilhe os vídeos, porque isso faz o canal crescer. O canal aqui não vai ficar apenas em histórias de reflexão, e que também são muito boas, claro, né? Isso certamente vai continuar, mas vou colocar outros temas aqui, outras séries, tá? Uma das séries vou começar hoje, que chama Minha Opinião. Eu vou falar de um personagem e depois eu vou falar a minha opinião sobre ele. E a outra série que eu vou começar logo é Dica de Leitura. Como vocês podem ver, né? Eu tenho ali uma estante ali com bastante livros. Tem livro ali que eu confesso que não nem abri ainda, mas todos eu lerei, né? Mais adiante. E vou dando dicas para vocês, né? Vou estar aqui. Logo o meu próximo vídeo eu já vou dar uma dica de leitura para vocês. E vocês podem se interessar, comprar, procurar também pela internet. E vale a pena, né? Acho que é sempre bom para crescer o canal. Então hoje vai ser uma série nova que eu vou falar sobre a minha opinião. Eu vou falar sobre o Papa Francisco, minha opinião sobre ele. Então é importante ressaltar que é minha opinião. Então você pode, obviamente, discordar do que eu vou falar aqui, pensar assim diferente, mas é bom sempre, eu vou sempre prezar pelo respeito, né? Tenho aqui espectadores católicos e não quero nunca, de forma alguma, magoar com o que eu penso, né? O intuito do canal é nunca fazer polêmica, sempre buscar uma harmonia. Acho que todos podem viver assim pacificamente, respeitando a opinião dos outros, né? Então, o que eu posso falar assim? Vamos começar a falar do Papa Francisco, que o nome é Jorge Bergoglio. Ele nasceu em Buenos Aires na década de 30, então argentino, e um Papa pioneiro em várias coisas. Um Papa que foi assim, jesuíta, né? Primeiro Papa jesuíta. O que é o jesuíta? Vou um dia com calma falar da ordem dos jesuítas aqui no canal, porque se eu falar agora vai totalmente sair dos trilhos aqui do assunto proposto, que é um assunto grande também, que é a Companhia de Jesus. É um assunto longo, assim, que com o tempo eu pretendo falar com mais calma, né? Mas primeiro Papa também adotaram o nome Francisco, né? Então, se futuramente houver um outro Papa que adotar também, vai ser o Francisco II, né? E é curioso isso, né? Porque ele adotou esse nome em homenagem a Francisco de Assis, um importantíssimo personagem na história do cristianismo, né? Que teve uma vida muito bonita, né? Então, recomendo que vocês pesquisem, né? Sobre realmente uma pessoa que procurou realmente seguir os passos de Cristo, e teve uma biografia muito bonita, Francisco de Assis. E foi o primeiro, né, em tantos séculos com vários papas podendo usar o nome Francisco, ele foi o primeiro.
né? Primeiro Papa sul-americano também. E depois é o primeiro Papa depois de Bento XVI. Bento XVI, ele foi um Papa alemão, né? Também Bento XVI foi também precedido por João Paulo II. E João Paulo II foi o Papa vamos dizer assim, deu um boom, né, na igreja de popularidade. Foi um Papa que eu estou antecedendo, porque eu já vou explicar porquê, né? Vou anteceder e depois já volto no Papa Francisco, tá? A gente precisa entender que teve um evento na Igreja Católica no ano de 1961, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Foi em 62, que é o chamado Segundo Concílio do Vaticano, ou Concílio Vaticano II. Então, se vocês quiserem, eu posso falar com mais calma desse evento que começou aqui em 11 de outubro de 62 e foi até 8 de dezembro de 65. Começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. Isso aí foi um evento foi um concílio, né? Tipo reuniões que a igreja quis fazer para aproximar mais a igreja das pessoas, né? Sem perder tradições, né? E tem muitos católicos que até hoje são críticos a esse concílio, não gostaram, preferiam uma igreja mais tradicional, como era antes. Mas aconteceram algumas mudanças, né, que a gente viu depois dessa data. Depois dela depois do Papa Paulo VI, teve o Papa João Paulo I, o Papa italiano, que ficou um tempo curtíssimo na cadeira papal, não ficou nem 2 meses lá, acabou falecendo em circunstâncias aí. Tem muita gente que levanta as hipóteses que ele tenha sido envenenado, porque ele ia começar a investigar possíveis esquemas de corrupção no Vaticano, mas isso aí ninguém sabe ao certo, né? E eu não quero aqui ficar levantando polêmicas aqui, tá? Depois dele, daí veio o João Paulo II, que quis fazer uma homenagem ao João Paulo I. Esse João Paulo I já tinha feito uma homenagem a João XXIII e Paulo VI, unindo os nomes dos dois, né? Que foi o primeiro Papa com nome composto. Depois veio João Paulo II, que foi o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos, se não me engano, né? E acho que o último tinha sido o Papa Adriano, da Holanda, que não estou aqui, estava aqui dizendo assim a data exata, né, mas foi Adriano, da Holanda, né? Então, depois o João Paulo II polonês, como eu já disse, ele deu uma popularidade na igreja, viajando muito, ajudou a ruir o comunismo na Europa Oriental, né? Aqueles países ali, Hungria, o próprio país dele, Polônia, vários países ali, ele ajudou com a ajuda também, né, dos presidentes, presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e da primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Esse trio aí foi um trio de ferro, né? Que ajudou ali a ruir, né, o comunismo. O comunismo estava mais ou menos caindo de podre, né? Eles ajudaram nessa queda definitiva, né? Então, João Paulo II fez um papado grande, né? Ficou muito tempo no poder e morreu em 2005. Aí veio o Papa Bento XVI, Ratzinger, mantendo agora também
Ele não é um papa italiano, né? O Ratzinger é alemão. Então, a igreja deixou essa tradição mesmo, né? De papas, antes era só italianos, né? Agora pode ser o papa de qualquer país. Ratzinger não teve um pontificado tão longo assim, ele foi entronado em 2005, mas ele renunciou em 2013. Então não chegou, né, a ficar nem 10 anos no poder, 10 anos como papa, né? E muitos dizem que ele meio que foi forçado a renunciar porque estava sendo muito conservador e a igreja queria, assim, muitos ali membros da igreja queriam reformas e ele não estava disposto, né, a fazer tudo aquilo. Meio que foi forçado a sair, né? E daí, em 2013, ele já foi num conclave que não demorou muito. Foi eleito o Papa Francisco, né? Papa Bergoglio, que adotou o nome Francisco. E logo de cara ele conseguiu muita simpatia da mídia, né? A mídia assim fez vamos aí usar uma gíria, né? Encheu a bola dele em várias reportagens. Ficaram muito simpáticos ao fato de ser um papa sul-americano, né? De um país aqui, né? Da Argentina, um país vizinho. E depois ele foi tomando atitudes que popularizaram ainda mais ele, tipo deixar de usar assim, usar uma roupa assim mais humilde, né? Aqueles trejeitos de ouro, essas coisas. O modo assim, quis adotar um modo semelhante mais ou menos ao de Francisco, o Francisco de Assis. Isso foi atraindo aí, né, muita atenção das pessoas, muita simpatia. E no mesmo ano teve aqui no Brasil um evento católico muito grande. Em 2013 foi o Jornada Mundial da Juventude. Eu lembro assistir pela televisão, não todos os dias, eu assisti alguns flashes assim de milhares, né, de pessoas foram ao encontro dele no Rio de Janeiro. Acho que ele ficou cinco dias, mano, ou mais. E foi lá, na época a presidente era a Dilma Rousseff, foi recebido por ela e o Rio de Janeiro parou, né? Católicos do mundo inteiro foram para lá e foi um evento de muito sucesso, né? Entre a comunidade católica. E daí foram se passando, né? Os anos a popularidade dele foi aumentando. Ele foi um dos conciliadores da aproximação dos Estados Unidos e Cuba novamente, entre ali Barack Obama, o presidente na época, e Raul Castro. Ele foi tipo mediador para as embaixadas voltarem a funcionar. E até o Obama foi visitar, né, o Raul Castro em Cuba. Tem uma foto até emblemática do Air Force One, né, o avião presidencial americano chegando em Havana. E isso aí foi conquistando, né, a simpatia de muitos até. Tem muita gente que foi, assim, familiares, né, ficaram encantados e amigos que eu tenho ficaram com o jeito dele hipnotizados, né? Embora assim, agora a minha opinião é que eu sempre fiquei com o pé atrás com ele, sabe? Até hoje. Hoje ainda mais. Que eu vejo assim que ele tá essa popularidade aí que eu fico assim até um pouco assim com a pulga atrás da orelha, sabe? E vejo assim que não sei se muitas atitudes dele são corretas, sabe? Ele foi para Bolívia encontrar na época o presidente Evo Morales. O presidente Morales deu para ele uma escultura em forma de um crucifixo, né? Cristo ali, e no final do crucifixo tava uma foice. Tipo, era o símbolo, foice era um dos símbolos da
da bandeira da antiga União Soviética, né? Aquela bandeira tinha a foice e o martelo, estava ali uma foice, simbolizando um cristianismo socialista, né? Coisa que eu não vejo com bons olhos isso aí, né? Eu não discordo disso, né? Agora, não sei se está no Vaticano, né, essa escultura até hoje, naqueles incêndios, naquelas protestos que teve no Chile ano passado por uma nova Constituição, né, porque o país usa uma Constituição, estava usando uma Constituição desde a época do Augusto Pinochet. Teve vários protestos pelo país por uma nova Constituição e igrejas foram queimadas por todo o país ali. E o Papa Francisco não fez nenhuma pronúncia sobre isso, ficou em silêncio. Também não vi uma resposta contundente dele sobre aquelas marchas de aborto na Argentina, do ano passado também, que muitas mulheres, né, se reuniram ali perto ali do parlamento argentino, reivindicando isso, né? Mas, inclusive, infelizmente, né, na minha opinião, infelizmente, né, aborto é uma coisa que eu vou falar em outro assunto. Mas, infelizmente, isso aí passou. E ele também não falou nada sobre isso. Ficou calado. Sempre quando ele encontrava algum líder que não era ao gosto dele, né, sempre fazia uma cara amuada nas fotos. Isso foi com Maurício Macri, da própria Argentina, Donald Trump também, né? Ele não precisa concordar com esses políticos, claro, né? Mas, né, eu acho que o Papa muitas vezes tem que ser neutro em algumas coisas, né? E procurar o diálogo com a maioria dos líderes possíveis, né? Eu acho que também ele está indo muito por incentivando o ecumenismo. Ecumenismo é uma coisa que já vem cantada há muito tempo na igreja antes dele, mas ele está fortalecendo isso, né? Que é a união das igrejas, né? Ecumenismo. Você fazer uma igreja só, né? Conversar com várias pessoas e fazer um entendimento só. Eu acho positivo o diálogo entre as religiões, tem que ter. Mas um diálogo assim no intuito de você promover cada vez mais a laicidade do Estado, né? Ou seja, todo mundo tem o direito de ter a sua crença. Você quer ser judeu? Tudo bem. Você quer ser islâmico? Tudo bem. Você quer ser umbandista? Você quer ser protestante? Católico? Tudo bem. Você tem a sua liberdade ali. Mas agora, um Estado confessional eu sou totalmente contra, né? Que é um Estado em que as leis daquela religião são a Constituição, né? Isso que é um Estado confessional. Que nós vemos, e já vemos isso, né? Em alguns países como alguns países ali do Oriente Médio, né? Que tem a chamada Sharia, que é a lei islâmica. O próprio Brasil já teve um Estado confessional. Quero que me corrijam se algum historiador entrar aqui depois nos comentários, né? Mas durante o Império, né? O Império do Brasil, tivemos aí um Estado confessional. Não podia ter outra religião sem ser a católica. Então, por isso que eu sou a favor do Estado laico, né? Cada um tem o direito de ter a sua religião e seu credo respeitado em paz, né? Por isso que eu não vejo com bons olhos esse ecumenismo que o Papa Francisco está promovendo. Ele é um Papa que também é impopular entre muitos católicos também. Tem muito católico que não considera ele Papa. E sim o Papa Emérito, né? O Bento XVI, que hoje em dia está afastado, né? Ninguém escuta falar dele. Ele também está bem assim, avançado de idade, né? Ele já está na casa dos 90 anos, né? Já mais velho ainda que o Papa Francisco. Então tem muita gente que considera o Bento XVI o Papa ainda. E
tem muitos que discordam das ações, né, de Francisco. Eu tenho aqui um amigo aqui de Facebook que ele, quando pode, sempre está malhando o Papa Francisco, né? Prefere missas tradicionais e por aí vai, né? Então basicamente é isso que eu tenho para falar, né? Ele é um dos que estão incentivando muito esse ambientalismo exagerado que está acontecendo no mundo, e que esse é um assunto que eu vou falar também mais para frente. Esse cuidado exagerado que as pessoas têm com essas grandes organizações que, né, estão fazendo aí agendas, né, a ONU, a Agenda 2030, essas agendas de clima, tá? Que eu posso falar com mais calma em outro vídeo. Tá lá, ele tem foto dele com a Greta Thunberg, né? E também não vejo com bons olhos isso aí, né? Claro que a gente tem que preservar o nosso planeta, mas assim, você evitar jogar lixo no chão, você queimadas, né? Nunca. Mas eu acho que tá havendo um exagero muito grande, né? E daqui a pouco vão começar a impor as coisas para as pessoas, né? E o Papa também não vai se manifestar. O Papa, na verdade, eu creio que vai ser a favor de muitas dessas coisas. É isso que eu tô com medo, sabe? Certo? Então é isso, né? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas esse é uma das minhas personalidades, né? Ele fez também, vale ressaltar, outra coisa histórica que ele fez foi um discurso, preciso depois lembrar o ano, um discurso histórico, né, no Capitólio dos Estados Unidos. Isso aí foi o primeiro Papa, né, da história que entrou e fez um discurso no Capitólio. Há muitas décadas, voltando, isso seria impensável para um país que tem ali fortes raízes protestantes, né, como os Estados Unidos, permitir que um Papa entrasse no Capitólio, fizesse um discurso, mas ele fez, né? Mas então, como eu falo, eu me preocupo muito com muitas atitudes dele, né, e não vejo assim com bons olhos, mas essa é a minha opinião, né? Quero deixar bem claro aqui. E futuramente pode ser que eu volte a falar dele. Mas essa daqui o Papa Francisco é o personagem que está inaugurando essa aqui, minha opinião, tá? Então, como estou ressaltando aqui novamente, é minha opinião, tá? Se vocês têm uma opinião completamente diferente da minha, eu respeito e vamos continuar amigos, tá? Mas mais futuramente eu vou falar de outros personagens, tá? E depois também, como eu falei no começo do vídeo, eu vou também depois falar da série Dicas de Leitura, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, que é muito importante para o canal. Compartilhem, ativem o sininho, tá? Para receber as notificações. E até um próximo vídeo. Já desejando uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus.